tentar pensar numa cidade para essas pessoas, mas também para as outras. Bem, vamos abrir agora um pequeno espaço de debate, estamos atrasados, conseguimos recuperar meia hora, o que não é mal, estávamos atrasados uma hora no início desta segunda parte, e, portanto eu diria que vou ter aqui uns quantos minutos, isto é, quando eu disser que é para acabar, ok? Pronto. Mas eu queria que todos pudessem ter a oportunidade de fazer bastantes perguntas aos intervenientes deste painel, e eu lançaria a primeira pergunta ao João Dias, e depois podem as pessoas fazer outras questões. E a pergunta que fazia ao João Dias, claro, obviamente tem a ver com o sistema de bike-sharing que Lisboa e a questão da taxa, enfim, as receitas vão cobrir as despesas, deve haver. De facto, é tudo muito bonito, mas isto ao final do dia, ao contrário, é já que fique no mínimo a zero, não é? Para que esteja equilibrado. Mas também é verdade que já se percebeu que a acessibilidade ou que o uso das bicicletas é alargado. Em Oslo, por exemplo, só quem tem passe social, ou passe não é social, ou quem tem passe de transportes públicos é que pode ser às bicicletas. Se nós formos lá visitar, o visitante ou o turista em Oslo não tem acesso à bicicleta partilhada. Aqui não é o caso, já se percebeu, mas eu diria que, sendo a nossa cidade, que nós conhecemos e gostamos dela, sabemos da riqueza histórica que ela tem, a bicicleta é um excelente modo de conhecer a cidade. Eu conheci Oslo e outras cidades, até com mais orografia, sempre de bicicleta, porque de facto é fantástico. Para-se quando se quer, pode-se tomar um charuto mesmo. E a questão que eu queria colocar ao João é se, em cima deste modo e deste serviço que acaba a puxar, a concessionária a exploração ao outro, a terceiros, pode-se adicionar valor acrescentado a este serviço. Isto é, eu posso pôr, ou posso disponibilizar na própria bicicleta um sistema qualquer para que o turista conheça a Alfama, sabendo e ouvindo as indicações e a história da Alfama através de um auricular ou até de um sistema no próprio Android que cada um tem na bicicleta. Isso é negócio. Isto é, não é apenas a receita publicitária das apps, etc., ou o uso da venda dos títulos desta bicicleta que contribuem para o positivo da volta. É isso. Essa é uma questão interessante, ou seja, o bike em Lisboa não vai limitar o acesso, digamos assim, é essencialmente um meio de transporte mas naturalmente também queremos que possa ser aberto a não residentes e a pessoas que querem fazer um uso diferente, nomeadamente turistas, sejam estrangeiros ou nacionais. E de facto, essa é uma questão interessante, e se tratarmos aqui a abrir uma pista, que é, eventualmente, poder disponibilizar um serviço de valor acrescentado para os turistas, em que, digamos assim, na aplicação do bike share, possam, pagando mais, ter acesso a percursos temáticos ou a rotas, tudo isso, de facto, não temos isso já pensado. Como dizemos, queremos que o bike-sharing permita o uso também, essencialmente, uma ferramenta, um veículo de transporte público, urbano, vai-se e que, naturalmente, possa ser usado pelos turistas, com esse fim. Essa ideia de poder ser veículo, digamos assim, turístico e permitir, com um serviço valor acrescentado, conduzimos pela cidade de forma ambientalmente sustentável, sem emissões e ajudando o construimento, é uma ideia interessante que temos que pensar. E gasto mais para ajudar a pagar o sistema. Naturalmente, nós temos os residentes, os regulares pagam muito pouco, para que isso seja muito atrativo, como o transporte, e que, eventualmente, os turistas possam pagar um pouco mais e ser um serviço valor acrescentado. É uma ideia que vamos quando se fala em sustentabilidade, está-se a falar de vários níveis. A sustentabilidade não é simples, tem várias facetas, económica, financeira, ambiental, energética, etc. E a minha questão. Pronto, fica só uma nota, tem pena de não estar cá nenhum dos vereadores, porque não foi possível, mas fico muito contente em ouvir que as competências da PSP passarão
para a Polícia Municipal. E fico mesmo muito contente, porque fico na esperança de que nos sábados e nos domingos o Campo Grande e a circular deixem de ter carros estacionados para ir pessoas que vão ver o futebol. Finalmente tenho esta esperança que alguém ponha a ordem na desordem que são estas duas vias. Bem, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Agradecia que se identificasse, que fosse muito curto, que fosse mesmo uma questão e não uma história da vida ou da morte, mas identificava assim uma questão a quem. Está bem, está muito rápido. Bernardo Alves, vizinho, queria então, considerando todas as iniciativas que foram feitas, foram implementadas com sucesso, terão contribuído para a mobilidade em Lisboa, se tiverem integradas entre elas e ainda mais, queria fazer duas perguntas específicas relativamente às praças em Lisboa, às praças de cada bairro. Eu vi que muitas das fotografias têm vilaretes. Eu pergunto se eles são estritamente necessários ou qual a razão para a sua ocupação, uma vez que me parece constituir uma barreira a muitos dos utilizadores vão falar. A outra coisa, também relacionada com as praças de cada bairro, tem que ver com, também vimos muitas fotografias em que são os carros que invadem os passeios, se existe alguma estratégia, alguma iniciativa que pense na criação de parques, o conceito de parques tem a ver com a invasão dos passeios nas estradas, exatamente o inverso, e isso permitiria de alguma forma criar ligações, provavelmente entre estas praças em cada bairro e criar uma mesma situação entre pessoas que se querem promover. Muito obrigado. Vamos juntar outra questão. Bom dia, meu nome é Sérgio Lopes, da Vila Franca de Chile. Eu essa dar só mais uma observação, algumas coisas que eu vi daquilo que passou na manhã. Quando se fala, por exemplo, das ciclovias, a comunidade de pessoas que andam de bicicleta juntaram-se há uns anos para cá e têm conquistado muitas ciclovias, há mais ciclovias, em várias cidades, e têm conseguido um bom crescimento de ciclovias nos vários sítios. E é engraçado quando nós pensamos nas ciclovias e vemos que tem havido uma boa evolução, as ciclovias todas direitas, o piso liso, ninguém pensa, por exemplo, em fazer uma ciclovia paralela ou calçada. Mas quando pensamos nos passeios, continuamos a ter a batalha de manter a calçada, porque se manter a calçada e faz apenas um pouco de piso liso, é confortável para as pessoas deixarem de mobilidade condicionada. Uma observação que eu fiz é que havia para dar umas imagens que se o Pedro Nado ou o Pedro Diniz, o Pedro Diniz, deu algumas imagens. Futuramente nós vamos ver daqueles passeios largos onde sabem ter o piso liso e o piso e a calçada, nós podemos observar em 10 minutos num desses passeios que as pessoas vão sempre puxar para o piso liso. As mesmas pessoas que defendem a calçada toda sem defender a calçada, quando podem com a condição com o piso liso. E isso podemos ver em 10 minutos num piso qualquer. Uma outra observação, só quanto ao Parque das Nações. Foi feita a intervenção, tem sido feita a intervenção de calça e ciclovia, mas tem-se mantido todo o resto do piso, o caos com o piso não dá para a sua mobilidade condicionada. E é uma pena que ao fazer-se uma intervenção em elas não seja feita logo a intervenção completa para o piso. Muito obrigado. Não sei, vamos juntar mais uma questão, se houver. Uma questão muito rápida relacionada com a definição da praça de cada bairro. Percebemos que começam a identificar as 150 espaços que realmente cobriam toda a cidade, os quais foram selecionados 30. Tive por referência até um exemplo de Nova Iorque que deu. Estão a ver o resto das praças, a ver soluções eventualmente valorosas, que não são definidos. O que é que vai acontecer às outras partes que vão ficar todas em branco? Obrigada. A palavra aos oradores. Bom, todas as questões são para mim. Em relação à primeira, portanto, em relação à questão de volta dos vilarejos, em relação à questão dos vilarejos, naturalmente, os vilarejos só foram colocados onde era estritamente necessário serem colocados. Houve outras soluções que estão a ser desenvolvidas em que, imagine, para
não haver invasão. O carro nesse espaço foi feito um lancil ou duplo lancil. Aqueles pilares que estão colocados em algumas delas, e elas ainda não estão em situação definitiva para já. De qualquer forma, todos eles são, de facto, a solução foi apontada em conjunto com a Seguridade Penal e com mobilidade também. Relativamente à questão dos parques que falou muito bem, não fui há pouco, estava a referir só a questão do programa Montar-se em cada bairro, mas nós desenvolvemos com o apoio de todos os serviços da Câmara, incluindo, mais uma vez, a equipa da Seguridade Penal, a equipa de mobilidade e todos os outros serviços, um manual de intervenção em espaço público. E nesse manual de intervenção em espaço público pretende intervenção não só ao nível dos passeios propriamente ditas, ou da questão dos passeios, ou de algum mobiliário, como o Pedro referiu muito bem, integramos também outras questões, como a frequência das ciclovias, a questão dos viários, os sites que falámos há pouco. E um dos capítulos é precisamente sobre os parques, portanto, é sobre precisamente como regrar essa ocupação que se pretende sempre que possível, e já temos recebido pedidos para o fazer. Aquilo que analisamos é se é viável em termos de prever aquele lugar de estacionamento, porque com estes nossos dois intervenientes, tanto a mobilidade como a EML, e na possibilidade disso acontecer, a instalação da parte, numa parte onde temos de facto várias regras que definimos e estimulamos que está no manual para permitir, de facto, nas zonas onde isso seja possível, é desejo nosso também que o passeio possa sempre conquistar, mas com regras. Portanto, a questão é conquistar com regras, sempre dentro do possível e não de uma forma mais anárquica, propriamente dita. Relativamente à questão dos passeios, referiu e da largura, sim, é verdade, em alguns daqueles exemplos tem uma faixa confortável, mas também é verdade que nesses exemplos tem faixa confortável, tem calçada artística ao lado. Portanto, as regras, que mais uma vez estão consensualizadas e estão definidas no próprio manual de intervenção no espaço público são relativamente simples, que é, em muitas ruas, passeios, imagina a zona histórica, onde se tem a calçada, de facto, e que tenha valor histórico essa calçada, ou faça sentido em termos de globais ela existir. Aquilo que temos estado a fazer em muitas delas, nomeadamente nas mais inclinadas, como o Pedro referiu, é introduzir materiais que, juntamente com o calcário, nomeadamente o granito, permita ganhar de algum atrito que permite e possibilite uma melhor acessibilidade nesse espaço. Em muitos espaços, eu mostrei exemplo de uma praça que é em Campolide, é uma zona inclinada, que mostrei mais um parque infantil, naquele caso todo o espaço é pavimento contínuo, todo o espaço vai ser pavimento confortável. Isso depende de facto zona para zona, sempre dentro do possível temos vindo a alargar, por exemplo, não no âmbito de uma praça em cada bairro, mas no âmbito do pavimentar, concluímos há poucos meses a Rua de Alcântara, que estava inicialmente em calçada e acabou por ficar toda em pavimento contínuo, e é o objetivo do Executivo, ao qual nós temos ordens e tentamos cumprir, aumentar ao máximo as áreas que tenham pavimento confortável, não só na moldura, que é inevitável que tenha que acontecer, como eu referi também, nos próprios pavimentos estáticos, no próprio passeio, o máximo possível. Posso garantir que sempre que temos calçada artística, quando é aquela calçada com desenhos, estamos a manter toda essa calçada. Em algumas zonas, em alguns projetos, por exemplo, eu vim aqui, mas estava no meu gabinete em simultâneo uma apresentação sobre o projeto da Avenida de Roma, que pedimos uma nova interpretação da calçada, vamos ter ali uma intervenção artística diferente, à semelhança do Parque das Nações, e aquilo que alterámos, de facto, também no próprio manual, foi a forma como ela vai ser aplicada. Em relação ao Parque das Nações, que foi referida a questão do Parque das Nações, sim, é verdade que foi só colocada na Alameda dos Oceanos a ciclovia, aquela intervenção específica enquadrava-se no pavimentar, era uma intervenção só ao nível da faixa rodoviária, e nós sabemos sim que basta olhar, basta andar na rua, basta, por exemplo, no eixo central, e ainda só está concluída a ciclovia, nem a faixa confortável, a ciclovia, todas as pessoas andam na faixa confortável. Isso um dos critérios que fizemos logo à partida foi, e é uma questão da legislação também, porque de qualquer forma, mas tem que haver uma separação entre a própria ciclovia e a zona pedonal, porque naturalmente todos nós tendemos a utilizar o espaço que é mais confortável para nós, como peões, deve ser utilizado. Relativamente à questão da terceira intervenção, dos 150 espaços, sim, temos programadas várias intervenções para esse espaço. Desses 150 que foi o que eu referi, alguns deles já estão qualificados, imagino, está lá incluído naqueles 150 à Praça do Comércio. Ou seja, agora vamos fazer uma nova intervenção
nesse espaço. Pode haver naturalmente reabilitação, qualificação, alguns pormenores, algumas questões que agora há pouco estávamos aqui a referir, por exemplo, um dos lados, poente, estava a referir da parte monetária, eu partilho convosco da praça do comércio, está a ser constantemente utilizado por utilizadores de skate e está a danificar o pavimento. Temos que perceber como é que vamos intervir aí para melhorar. O outro foi alertado até pela equipa do Cadernafo presente na Ribeira das Naus. De facto, é uma intervenção recente, não tem pavimento confortável, as pessoas deslocam-se com dificuldade, a própria ciclovia foi uma questão de conceito, a equipa projetista ter aquele tipo de material ali regular, mas temos que ter alguma intervenção, ou pelo menos estamos a analisar, que pode permita reduzir essa questão. Das 150, das 30, eu referi, as 30 foram prioritárias na primeira fase, já são mais de 30 neste momento, já estamos a intervir em perto de 40. O que tem acontecido também é que temos recebido, felizmente, continuamos a receber uma forte contribuição da população, até propor novos espaços, até propor que sejam intervencionados. Posso dizer que no início deste mês, na primeira reunião centralizada, tivemos a proposta de uma nova praça na zona do bairro de Santos e estamos a integrar ou com intervenções low cost ou com intervenções em definitivo. Se alguém tem mais alguma questão que queira colocar, primazia, eu também tenho umas quantas, não posso falar Boa tarde, Miguel Carvalho, quero sempre com as apresentações hoje do Trânsito Nacional, há muitas ligadas à polícia. Eu tenho duas questões muito mal menos boas no Trânsito Nacional, talvez o Pedro me diz, não sei se há alguma coisa a pensar nisso. Uma é, eu sei, a primeira, a Praça Cada Baixo, a Praça em parte, que é o abastecimento e a utilização. Há exemplos muito simples em Lisboa, que atravessar um novo de um lado ao outro e depois parar 6 semáforos, coordenados, etc. Um exemplo do Saldanha, está a ser resolvido, mas sim, já está a ser resolvido para lá destes 30 exemplos ou não. A segunda coisa que me incomoda no Tribunal é há centenas, certamente, de ruas em Lisboa em que o passeio tem menos de 1 metro, ou seja, não chega a 1 metro para o passeio, mas há espaço suficiente para estacionar 1 ou 2 dias, ou seja, 2 metros mais 2 metros de estacionamento. Na minha pergunta há planos para estes casos, onde você não chega a 1 metro, se há planos para tirar o estacionamento dos dias. qual é a prioridade, não é? Qual é a prioridade? Não sei se alguém tem mais alguma questão. Tinha a Fátima, quando fala da sinalização, de que forma que esta pode estar decidida, já está de alguma forma civilizada, civilizada, primazia, outras formas. Mas como é que se pode reforçar mais mais essa funcionalidade, eu diria a quase todo o funcionamento, a quase todos os semáforos. De facto, se estamos aqui, se estamos integrados na semana da mobilidade, e estamos a falar, e iremos falar à tarde sobre transportes públicos e sobre sustentabilidade, quando falamos, sabemos que a sustentabilidade tem a ver com contas e também, de forma que a semaforização pode potenciar uma velocidade comercial do transporte público que toca mas também que garanta uma regularidade, uma fiabilidade, que já aqui foi dito, que são fatores fundamentais para a credibilização, a conquista de. Eu fui aqui muitas vezes falar durante as várias intervenções, nomeadamente pelo Presidente, que nós estamos a viver um momento de mudança de paradigma. E eu julgo que aquilo que estão a falar nestas últimas questões que estão a levantar tem a ver com isso mesmo. Nós temos que gerir uma cidade e temos que gerir os interesses de todos. Estamos a mexer com uma coisa que demora um bocadinho a acontecer, que é a mentalidade das pessoas. O meu carro ainda é uma coisa muito importante para as pessoas em geral e nós vamos falando com as pessoas e sabemos que temos que mudar essa mentalidade e temos que mostrar às pessoas, e isso demora o seu tempo, que só tem ganhos quando nós criamos mais zonas pedonais em detrimento do estacionamento. Não foi pública a polémica que levantou uma questão completamente desnecessária, que foi o estacionamento no eixo central, que nem sequer é real, mas
vou deixar de ter lugar à porta da minha casa, para as pessoas torna-se um problema muito grande. Nós, Câmara, temos que ter atenção de tudo isto e vamos tentar gerir. Mesmo se aplica a questão dos semáforos. Os semáforos em Lisboa são feitos em favor dos carros. Nós estamos a tentar mudar esse paradigma. Estamos a tentar que eles passem a ser feitos em função das pessoas e de poder-se atravessar. Em alguns sítios já se trabalhou nesse sentido, no caso da Avenida da Liberdade, hoje já é possível atravessar a Avenida da Liberdade, mesmo que se tenha uma bengala. Vamos tentando corrigir o sistema semafórico da cidade, também precisa de remodelação, precisa de modernização e tem que ser feito. Eu diria que aquilo que se passa no Alexandre Claro neste momento é um bom exemplo de trabalhar em prol da acessibilidade, sendo que ainda por cima era um local difícil. Nós não escolhemos um sítio fácil, ou nós, neste caso, o plano de acessibilidade, quando interviu ali no Alexandre Claro, em conjunto connosco, escolheu um sítio particularmente difícil. Eu recomendo que façam a visita ao Alexandre Claro e atravessem as ruas do Alexandre Claro. E ali temos um bom exemplo do que se pode fazer em prol do peão, do detrimento do automóvel, sem deixar os automobilistas muito zangados. Ok, é que ainda números do Pedro dizia, ou na estatística que apresentou, ou os números que apresentou, 83% das pessoas acham que os semáforos são demasiado rápidos. E eu estava aqui ao lado e ainda que o Pedro diz, e 100% dos automobilistas acham que eles são demasiado lentos. É verdade, mas aí a questão é falar nós temos que é a prioridade. Exatamente, para nós claramente que Para deixar dar um exemplo, eu vivo ao pé da Lumiar, ao pé da Praça Vinha Santa, que tem a Avenida Santa Isabel, se não me engano, que liga a Barra de Cruz, a Barra de Cruz à Almeida das Minhas Torres. A Dona Amélia. E como sabem, há ali algumas infraestruturas para pessoas que têm problemas físicos. Tem lá algum desenho urbano feito com calçada, eu acho que não funciona muito bem. Aliás, o João Azevedo trabalha ali, vemos várias vezes ao dia pessoas de cadeiras de rodas que andam na estrada, porque de facto não sei quem são erros projetuais. A equipa, um pavimento completamente inacessível. Mas quando eu levava os miúdos, às vezes, à escola, atravessava essa avenida e carregava o botãozinho do semáforo para que ele ficasse verde para as pessoas poderem passar para o outro lado. Bem, acontecia invariavelmente que não mudava rapidamente, ficava vermelho lá no fundo da rua, vermelho no início da rua lá em cima e também eu atravessava com os miúdos ainda com vermelho. Dava tempo a eu ter de novo, punha o carro a funcionar, tirar o carro, atravessava e ainda uma vez. Ok? Ia toda a gente, a ajuda de freguesia, na altura, o nosso amigo, o meu amigo, da mobilidade, falei com ele, Fernando, e há anos isto, mas era as próprias pessoas de mobilidade reduzida refilavam muito, finalmente mudou agora. Mas foram 4 anos. E a questão que eu ponho a todos os jovens, e esta é uma pergunta que tinha para todos, é que de facto eu acho que os projetos são fantásticos, eles voltar a mexer. Vamos fazer esse partido, que lá está, fica já tudo clarificado, não estou a fazer favor nenhum. As cidades são como os organismos vivos, já o disse, publicamente, e portanto elas precisam de ser mantidas, ter a sua manutenção, serem intervencionadas e adaptadas às novas realidades. Portanto, eu acho que a cidade está a mudar. Gosto dos projetos que Lisboa tem e que está a desenvolver. A minha grande dúvida é se em todas as vossas áreas, se estes projetos têm muito valor, se estão concertados ao nível da mobilidade. Isto é, se nós repararmos nas intervenções que estão a ser feitas em Lisboa na atualidade, eu não vejo grande concertação entre
a exigência das obras e dos estaleiros, com a garantia da prioridade ao transporte público. Nós, no dia fui ao autocarro, à Avenida da República, e de 40 minutos para chegar dentro de Campos ao Campo Pequeno, dentro de um autocarro. Eu penso que estas intervenções deviam ser pensadas de modo a garantir sempre a mobilidade. E isto se passa em relação à intervenção, seja no projeto da cidade, da praça, seja na área dos semáforos, seja na componente da bicicleta e até no plano regional. Uma última palavra, 1 minuto a cada um para terminarmos isto. Bem, na parte que nos toca, em Mel, naturalmente que o estacionamento é uma peça, e agora as discussões partilhadas, neste puzzle, não é? Neste sistema vivo que é a mobilidade na cidade. E o ponto da coordenação e da integração de todas estas políticas é fundamental. É sabido que o tarifário do estacionamento é um instrumento muito poderoso de regulação da entrada de veículos na cidade. Mas, naturalmente, isto tem que estar coordenado com a disponibilidade de transporte público, com a disponibilidade de alternativa para as pessoas deixarem o carro fora da cidade, os parques dissuasores, com o fornecimento e a distribuição de meios alternativos para o transporte público, ou novas formas de transporte público, como o bike sharing, e no fundo é todo este sistema, começando com a mobilidade pedonal, depois para a mobilidade ciclada, transporte público e até a agricultura privada e outras dimensões da vida da cidade, como a dimensão logística, que de facto têm de ser coordenadas, e estão a ser pensadas nesse sentido. Mas, naturalmente, as fases de mudança, às vezes isso não é possível, tudo isto casa. E nas fases de mudança há transtornos, por muito que tenham sido minimizados, são causados. Agora, o que podemos garantir é que estamos todos a trabalhar, não é? De forma integrada, para que esta transição se faça com o menor ordem possível, mas esta marcha já começou e esperemos que seja irreversível, que é dar cada vez mais espaço ao peão, aos novos suaves, em detrimento do automóvel, que tem que continuar a existir, mas com conta de medida. E desta forma, este é o trabalho que estamos fazendo antes. Sim, nós acho que nós poderá dizer que é fácil articular tudo isto em prol da mobilidade. Nós temos um programa de cidade em que as pessoas votaram, temos objetivos muito claros, a prioridade é campeão, a prioridade é para a mobilidade, embora pelos vistos uma parte substancial das pessoas não sabem muito bem o que isso é, mas nós sabemos e trabalhamos em conjunto. Contigo não é fácil, porque nós próprios, quando estamos a trabalhar na Câmara, nós próprios temos o nosso partido e isto da mobilidade é uma área que todos vocês sabem que há muitos treinadores de bancada e toda a gente acha que percebe e diz coisas, e porque fala de si, porque fala daquilo que o afeta diariamente. Todas as pessoas defendem seriamente, eu costumo dizer na direção municipal, aos das bicicletas, aos dos peões, aos das cadeiras de rodas, são muitos interesses. Aquilo que nós temos que fazer é cozer tudo isto para tornar uma cidade agradável. Mas claramente que o nosso objetivo é promover a mobilidade suave. Antes de mais, só para completar aquilo que tem sido solicitado, sim, temos prioridade em intervir, temos analisado estes vários passeios, não só a nível de poder recuperar alguns estacionamentos, mas em pequenas coisas, como falámos, de tirar sinais ou tirar armários da rua, permite nova forma de alargar o espaço. Em relação àquilo que, vocês trabalhamos desde o início de uma forma completamente concertada, como foi referido bem, estes tipos de mudança, muitas vezes, durante as obras, isso não é perceptível. A própria questão da Avenida da República é uma estratégia clara do Executivo, do próprio Presidente, que foi analisado pelos transportes de Lisboa de forma a implementar a solução do Estado. E posso dizer, como estava a referir, de facto, existem vários campos, vários chapéus, várias redes, e posso dizer que tive de formar uma equipa só para conseguir fazer essa gestão do jogo. Demoramos muito mais tempo a conseguir consertar todas estas questões do que a desenvolver os próprios projetos propriamente ditos.
Daí temos começado em 2013, início deste programa, e as aulas devem ser feitas agora. Temos tido muito trabalho para articular tudo, temos tido muito cuidado, ouvir todos os intervenientes, de forma a que as intervenções que vão ser realizadas, de facto, permitam uma melhor cidade, um melhor espaço público e que todas as redes funcionem bem. É isso que nós sabemos. Relativamente à confirmação das intervenções, nós na equipa do plano temos dificuldade de